Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós estamos falando do MBCV, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E nós estamos num assunto muito delicado, muito polêmico. E toda segunda-feira pela manhã a gente traz assuntos para elucidar, juntamente com o apóstolo Neuci José Rorato. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos que nos assistem. Desejo a todos um lindo dia, um proveitoso dia. Sabia que somos nós que criamos a condição? A condição de vida? Não, do dia. Ah, do dia! É isso aí. Semana passada a gente levantou uma polêmica na nossa conversa, que nós estávamos falando sobre o sistema de crença, a maneira como as pessoas creem na palavra de Deus e a maneira como as pessoas creem sobre a sua vida religiosa, enfim. E aí o apóstolo falou uma coisa na nossa finalização, que a gente precisa cuidar para o nosso sistema de crença ele não ser que nem o clima meteorológico, né? Que às vezes é dito uma coisa e acontece outra também, né? Mas a gente quer continuar o assunto falando sobre a pessoa saiu da igreja, ok? Ela teve lá suas insatisfações, suas angústias, suas decepções, e ela escolheu sair da igreja. E só que ela foi para um outro local e ela viu que lá o assunto só se repetia. Então, apóstolo, como é que faz esse retorno? Como funciona isso? Espiritualmente falando, e também assim na questão de igreja com igreja, como é que isso funciona na prática? Bom, vamos ver então a importância do estar no lugar certo. A bênção é geográfica. A bênção está onde você deve estar. Eu tenho seguidamente trazido estas reflexões e dito para o rebanho ao qual está sobre minha responsabilidade, eu tenho dito, olha, se você aqui não é abençoado, tem duas causas, ou é uma ou é outra. Ou você não está praticando o que tem aprendido, ou aqui não é o seu lugar. Então as pessoas acham que a bênção ela é um resultado normal. Ela também é geográfica, mas você tem acesso a ela vai lhe alcançar se você estiver na prática da obediência. A questão da pessoa sair, ou não se encontrou, ou não aceita a condição daquele lugar, o ensino, a direção, a maneira que Deus trabalha naquele lugar. E até endossando uma outra resposta que eu já dei, que por que há tantas igrejas? É a prova do amor de Deus. Numa você pode e deve se encontrar, mas se encontre aonde Deus preparou o espaço para você. Porque Deus lhe projetou, nos projetou antes da nossa existência, para um propósito, para um desígnio, para uma missão, para o propósito divino de fazermos parte do seu governo aqui da terra. E tem os lugares apropriados, as igrejas que melhor prepara. Eu sei que nenhuma igreja é completa, que atende a todos, e não tem como. Não tem como. Mas nós temos que entender que o amor de Deus é revelado através das igrejas, do povo que serve a Deus, e o povo que serve a Deus nem todos são iguais, tem origens diferentes, tem cultura diferente, tem níveis diferentes, tem capacidades diferentes, tem visão diferente. Tem pessoas que amam profundamente a Deus, mas
O desígnio delas é para, como se diz, para a gestão de 10 pessoas. Outras amam muito a Deus, têm uma capacidade, uma gestão para milhares de pessoas. Tem pessoas que amam a Deus, são filhos de Deus, são amados por Deus também, que o propósito, a capacidade é uma coisa tão simples, mas muito importante. A quantidade de pessoas que atendemos ou o resultado de produtividade que temos, nós não podemos nos comparar. Temos que ver se estamos sendo fiéis dentro daquela capacidade que Deus nos deu. E quando somos fiéis dentro da capacidade, o interior, o mundo interior de cada um se preenche. As satisfações da alma e os anseios espirituais são atendidos, são completados. Então essa questão aí, antes de nós tratar consequência, vamos caminhar numa linha de causa, de conhecimento, de propósito, de direção divina. Então, a pessoa às vezes não se sente bem. Antes de tomar uma decisão, pense, eu não estou bem por quê? Porque eu estou em desobediência? Eu não me sinto bem por quê? Porque aqui não é meu lugar? Eu não me sinto bem por quê? Porque eu não desenvolvi minhas capacidades, não entendi ainda o meu chamado? Quero dizer, isso é velho, tem a idade da humanidade, esses problemas. Por isso que Jesus deixou aquela parábola dos 2 filhos, que para os religiosos ela é pregada como a parábola do filho pródigo. Não, é a parábola dos 2 filhos. Um começou a olhar as coisas lá fora e achando que as coisas lá do outro lugar eram mais completas, poderiam produzir aquilo que satisfaria melhor. O outro em casa, em obediência ao pai, mas também não olhava numa visão, numa ótica de que o que ele fazia, o que ele ali, no que ele se envolvia, era tudo dele e para ele também. Porque até pessoas fiéis a Deus, por não entender o propósito de Deus, se acham subjugadas pelo próprio chamado que tem. Não é por aí o caminho. Então leia mais a palavra, avalie bem, que nós podemos ver que na história lá do capítulo 15 de Lucas, que fala do filho pródigo, que pródigo mesmo foi aquele que não saiu de casa. Aquele que quando viu o seu irmão que voltou, reconquistou o seu espaço, a sua honra, o seu direito, reconquistou e ficou enciumado. Se inspire você, que tomou decisões erradas, que nem o filho achando que as propostas do mundo eram melhores, que as propostas de outra igreja são melhores, que outras linhas são melhores. Sim, é bom para quem é chamado para aquilo. Mas eu acho difícil de entender que aonde Deus o salva, com certeza, ali está a continuidade, o preparo para o propósito da vida. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil de entender que Deus quer você um dia num lugar, uma semana no outro mês no outro, e assim viver como turista de igreja. Chega um momento que, em vez de começar a ver novidades, vai começar a ter decepções. Porque enquanto você está em busca da coisa diferente, você não discerne se aquilo que é diferente tem futuro. Enquanto não se tem uma fé bem fundamentada, a gente tem facilidade de se enganar com moveres, com o espiritualismo.
Sabe qual é hoje um dos riscos muito grande para os cristãos subdesenvolvidos? São essas religiões que trabalham com o sobrenatural, que criam moveres, manifestações, que criam consulta a mortos, que fazem uma série de coisas, que colocam carta, que leem a palma da mão, que vão em busca de profecias e revelações, que estão muito atreladas ao passado. O passado foi escrito e ainda está na mão do diabo, o passado da vida daquele que ainda não entregou a vida a Cristo. Mas para responder, pastor, a sua pergunta, como é que eu faço depois de ter quebrado a cara, de ter saído e realmente não ter encontrado nada melhor, ou não ter dado continuidade ao meu chamado, não ter encontrado um espaço para desenvolver o meu vocacionado, ou não ter encontrado espaço para minha família? Vieram filhos, os filhos cresceram, e agora o meu medo todo é: como é que eu vou cuidar dos meus filhos se eu não ensinei as sagradas letras para torná-los sábios para a salvação? Qual é o segmento religioso que está preocupado com a próxima geração? Quer avaliar a visão de um empreendedor, de um que quer vencer na vida? Observe agora por que o Brasil está como está, por que a política está como está, por causa dos políticos. Por quê? Porque os políticos não pensam na próxima geração. Os governos pouco investem na educação, na prevenção. Estão apenas remediando situações que não dá mais até para suportar. Por exemplo, diz um conceito que já pararam de falar. O governo, quando não constrói escolas, ele terá que construir muitos presídios. Daí, e nós como cristãos, será que não estamos contaminados pelo espírito desse mundo? Que não estamos olhando a próxima geração? Que não estamos vendo como cuidar da nossa sucessão? Pesa sobre mim ainda, e muita responsabilidade, sobre os filhos de meus filhos. Primeiro foi com os meus filhos, agora os filhos de meus filhos. Primeiro com você, segundo com os seus filhos, terceiro com os filhos de teus filhos. E você precisa estar num lugar que eles encontrem lugar, espaço para estar junto com você. Em seguida eu recebo alguma crítica. O nosso ministério, a visão que alcança a família. Por que que toda a família não está aí? Bom, porque Deus deu para o ser humano o livre-arbítrio. Mas se a família quer viver como família bendita, abençoada do Senhor, a igreja a qual o Senhor escolhe para aquela família estar, deve ter o que a família necessita. Eu vejo que o grande problema, pastor, é que muitas vezes as pessoas são orientadas pelas emoções, né? Pela alma. Então, quando uma pessoa é orientada pela alma, a alma ela quer sempre ser acariciada, cuidada. Então, quando acontece qualquer coisa dentro da igreja que essa pessoa se sinta magoada ou que não foi conforme ela achou que deveria ser, ela já vai logo buscando alguma outra alternativa. Então,
Eu acho que essa orientação de ser orientado nas emoções faz com que a pessoa tome decisões erradas, tome decisões precipitadas com respeito aonde ela vai exercer a fé. Mas também, de uma certa forma, é leviano, é superficial, vamos dizer assim, né? É uma superficialidade, porque quando você tem uma maturidade emocional, uma maturidade espiritual, tu sabe que tu não está na igreja por causa de este ou de aquele. Aquilo que foi dito, falado, visto, aquilo não vai fazer diferença na tua vida e na tua história, porque tu baixa a cabeça e olha para o autor e consumador da fé. Porque se nós formos fazer uma avaliação, cada igreja, e a gente vai voltar lá no início da sua fala, né? Cada igreja ela tem a sua visão, ela foi preparada para atingir um nível diferente de pessoas. Essa diversidade ela precisa de igrejas diferentes também, né? Deus ele foi muito bom nesse sentido de, olha, eu não me dou bem aqui, mas tem outra ali que você pode de repente se ajustar, né? Então acho que essa diversidade é sabedoria de Deus também para a humanidade, é amor de Deus para a humanidade, né? Mas essa questão de você ficar pulando de igreja ou frequentando duas igrejas ao mesmo tempo, né? Isso revela essa imaturidade, essa inconstância, essa superficialidade espiritual. É como um casamento, não seria? Exatamente. Toda verdade é paralela. Tem aplicação a nível espiritual, social, afetivo, material. Então, o que nós precisamos é justamente nunca tomar decisões por sentimentos. E quero os dizer, primeiro, como toda verdade é paralela, tudo que eu vou precisar para a minha trajetória da vida, eu encontro o preparo dentro da família. Tudo que eu vou precisar, mesmo na linha profissional, mesmo na linha espiritual e também na linha social, nos relacionamentos. Então a família é o lugar, é o preparo para a nossa vida. E quando a gente aprende, a gente entende. E agora vamos lá. Eu venho de uma família que com os pais éramos 15. Então ali tinha gente de todo tipo, né? De toda a têmpera e de muitos níveis de QI e de QE também. Muitos quocientes de inteligência e também emocional. Então, nisso tudo aí foi um preparo. Eu sei que no momento, quando estava vivendo aquele momento, mas o que aconteceu? Ninguém fugiu, ninguém trocou de família. A igreja é a família na qual Deus inseriu você, pagando o preço para você pertencer ao reino. E na igreja onde Deus escolheu para você estar, ali tem problemas para o seu desenvolvimento, tem incompreensões para a sua maturidade, tem bajulação para você também não se deixar enganar, como também tem pessoas que se tornam inimiga por causa do ciúme de algo bom que você tem e outros não têm. Então nós temos que entender que são essas situações. Por isso que Tiago fala no capítulo 1, a partir do verso 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. A carta de Tiago é uma carta universal para as igrejas. É a carta universal
que serve para todas as igrejas, sabendo que a aprovação da vossa fé, ela tem um propósito. O propósito das dificuldades que nós temos, das incompreensões, é para o nosso crescimento, para a nossa aprovação. Então essa história de estar trocando de igreja diante de qualquer coisa que a pessoa não entende, ou por causa da fraqueza desse ou daquele, você não entendeu ainda o que significa a igreja para você. A igreja não é um clube que a gente vai, que se associa e começa a participar porque se identifica para lazeres e prazeres. Igreja é uma família. A família é o preparo para a perpetuação da espécie, da raça humana e do propósito divino. Então é na família, é através da família que os desígnios de Deus, que o propósito divino, ele vai se sucedendo. Até tem uma brincadeira, faz tempo que eu não faço, sobre a vida, que diz assim: a vida é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. É a vida. Agora eu pergunto, como é que você sabe que você é forte? Porque você venceu. Como é que você sabe que você sabe? Porque diante dos problemas, você soube resolver. Você nunca chutou o pau da barraca e saiu de baixo, tá? Porque não quis mais nada. Tem quem faz isso, é quem não olha para cima, porque toda a solução, o socorro, a ajuda, a direção vem de cima. Mas para aqueles que foram ressuscitados com Cristo, Paulo fala em Colossenses 3:1, vós que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então essa história de estar, por causa disso, gente, a igreja é para o seu crescimento espiritual, não é um clubinho para o seu lazer. E a vida espiritual é uma necessidade. Assim como a escolarização de uma criança é uma necessidade. Assim como a vida material é uma necessidade. Por que a escolarização é uma necessidade? É o preparo para a vida social, intelectual, para a gestão da vida. Por que a vida material, o trabalhar é uma necessidade? Porque nós precisamos ganhar o pão de cada dia, produzir o pão de cada dia. Por que a vida espiritual é uma necessidade? Por que a igreja é uma necessidade? Porque o nosso espírito é eterno. E sem a igreja você não se prepara para a eternidade. A igreja é como que a embaixada dos céus aqui na terra. Quero vos dizer, você pode gostar dessa, daquela, desse tipo, daquele tipo, mas para você se acordar, se essa igreja não está lhe preparando para a vida eterna, te acorde. É mais um meio de ilusão de alma e de ilusão espiritual. A igreja que não prepara o povo de Deus para a vida eterna, a igreja que não ensina o povo de Deus fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. E a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros, que nós servimos uns aos outros, que nós perdoemos uns aos outros. E agora como é que fica? Qual é a família que não tem conflito? Mas qual é a instrução que os pais dão para os filhos? Tu tem que perdoar o teu irmão, tu tem que amar o teu irmão, tu tem que servir ao teu irmão.
O pai não aconselha, você não se entende, então tem que sair. Alguém tem que sair. Quem diz que alguém tem que sair porque há conflito, porque há problemas, é o diabo. Porque o diabo nunca quer que as pessoas tenham uma visão elastecida, uma compreensão ampliada, um amor desenvolvido. E as dificuldades é tudo treinamento para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Esse assunto é um assunto que vai... o pastor fica falando e eu fico lembrando de coisas, né? Mas, de fato, quando você tem a igreja como um ponto, um point de entretenimento, né? Ou é evento, é um clube social, é um point de entretenimento. Tá, eu converti, eu entendi que Jesus Cristo é o Senhor e que eu preciso estar... que esse caminho com Jesus é muito melhor do que sem Ele, né? Então eu vou procurar algum lugar para eu poder ter um lugar para ir fim de semana. Antes ia pro pub, antes ia para a noite. Então agora eu já sei que isso não é legal, então eu vou para a igreja. Só que a pessoa fica muito superficial, né? Eu acho que esse é o grande problema do que nós temos nos dias de hoje, né, pastor? Essa questão da superficialidade das pessoas com respeito ao evangelho. Está frequentando a igreja porque tem medo do inferno. Não está frequentando a igreja porque de fato quer um crescimento, quer, sabe, construir a sua vida para o futuro, né? E eu acho que até não dá mais tempo, porque a gente já deu 30 minutos, pastor. Mas assim, eu quero lançar para a gente deixar para a próxima, tá? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse que ela tem um amigo muito próximo que não está mais indo à nossa igreja, né? Aí eu perguntei, tá, mas por que ela não está vindo? Porque ela está com vergonha. Ela não voltou porque ela tem vergonha. Então, acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso também, né? Porque as pessoas, às vezes, elas se enrolam tanto naquilo que falam, naquilo que propagam e não conseguem retornar, né? É possível. A gente vê isso semana que vem. Continuaremos esse assunto e é muito importante esse assunto. O diabo faz tudo isso e depois inventa vergonha. Quem é o diabo para inventar vergonha se ele é o sem vergonha? Até a próxima. Tchau, gente.